Bom dia de salvação em Cristo Jesus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros, que Deus seja contigo por onde você andar. Segunda-feira, dia 14, início de semana, que Deus venha abençoar a tua vida. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, que está em Jeremias 33. A restauração é assegurada. Quando você ora, que você fala com Deus, Deus te responde, né? Muitas vezes você fica esperando uma revelação, essa é a palavra profética para o dia de hoje, para a tua e para a minha vida. Basta que tu tome posse e entenda que Deus está falando contigo no dia de hoje, pois Ele falou comigo tremendamente, né? Porque Ele entende, Ele conhece o meu e o teu coração. Antes, como o Salmo 139 diz, antes de você formalizar a palavra, antes de você falar, Deus já sabe o que você vai falar. E Ele ouve e recebe e nos perdoa. Porque nós somos falhos, somos pecadores, muitas vezes nós agimos hipocritamente, não é verdade? Nós saímos da direção do Senhor Jesus, por quê? Não deveríamos, mas nós somos carne, nós somos movidos pela emoção, nós não somos totalmente dominados pelo Espírito, mas pela nossa vontade, pelo nosso querer. Porque nós somos do mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos verdadeiramente a este mundo. Nós outrora vivíamos completamente no mundo e perdido. Agora nós vivemos no mundo, mas nós somos servos, somos escolhidos do Senhor. Por isso nós estamos aqui compartilhando essa palavra, nos alimentando pela manhã, porque o nosso espírito ele precisa ser fortalecido, né? Já tomou o cafezinho, alimentou a carne, alimentou a tua máquina humana. Agora você vai alimentar a sua máquina espiritual, a sua alma, porque a minha e a tua alma precisa ser alimentada pela palavra do Senhor todos os dias. E pela manhã de preferência, nós temos que queimar o nosso incenso, o nosso holocausto ao Senhor, que é onde começa o nosso dia, que é onde vem as tribulações, né? Vem os problemas do dia a dia, né? Que vão sendo gerado, ocorrido. Muitas vezes o nosso dia é tranquilo, né? Mas quando estiver tranquilo demais, desconfie de alguma coisa. E é necessário que nós façamos, né, o nosso holocausto, todos os dias queimando nosso incenso ao Senhor, com oração e nos alimentando da palavra. Amém? Vamos aqui à palavra. A restauração é assegurada. Jeremias 33, 3. Eu amo essa palavra. A minha Bíblia, ela assim é toda escrita, toda anotada, tem várias datas, porque a palavra do Senhor se repete. Dependendo da situação, da oração, do clamor que você faça, Ele te responde de diversas, às vezes, muitas vezes na mesma palavra, né, através de um versículo, mas muitas vezes você está tão aflita, preocupada com o teu problema, com a tua situação, que você nem percebe que Deus já fala aqui no versículo 3. De imediato, e continua falando até o versículo 26, tá? Mas eu só vou ler aqui o 3, tá bom? E vou ler alguns aqui que já estão marcados, que é a resposta de Deus para a minha oração de hoje. Vou compartilhar com você, amém? Porque você é especial. E você, tivermos um tempinho, você pega a palavra, leia o capítulo todo, que é maravilhoso, que Deus nos ensina, porque eu vou ler aqui uma meditação que tem aqui dentro da minha Bíblia, porque a Bíblia faz toda a diferença na minha e na tua vida. Basta tão somente que tu creias. Amém? Vamos crer
nessa palavra, porque se você ler, não pedir ao Senhor o entendimento, o discernimento, a visão do alto, você vai ler e vai ficar da mesma forma. Mas se você pedir ao Senhor tudo isso, você vai ler, vai entender e vai receber do Senhor. Amém? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homem, nem animal, em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Aleluia. Eu não sei qual o teu problema, qual a sua situação, mas eu recebi essa palavra, porque o Senhor é a nossa justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, se puderes invalidar minha aliança com o dia ou a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. 2 gerações que o Senhor escolheu agora a rejeitou. Se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer e eu não puser as ordenanças dos céus na terra, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Louvado seja o nome do Senhor. Prestou atenção nesses versículos? Que você possa meditar na palavra toda para você entender. Agora vamos meditar aqui para você ver que a Bíblia faz toda a diferença. Amém? A paz. Eu amo a Bíblia e eu leio todos os dias. Quanto mais leio, tanto mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não entendo, não compreendo. Crente que não gosta de ler Bíblia. Mas eu amo a palavra, a simplicidade, as repetições. Você sabe o significado das repetições? É Deus confirmando a palavra dele. É Deus te despertando para que você não esqueça a promessa dele sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu relacionamento, tudo aquilo que você ora, que você pede ao Senhor, apresenta ao Senhor, o Senhor não esquece. Nós esquecemos por causa do nosso cotidiano, do trabalho, da correria. Nós pedimos tanta coisa ao Senhor, mas nós pedimos coisas positivas. Eu creio que ninguém pede nada para o deleite, só pede aquilo que precisa, aquilo que necessita para o preenchimento da sua vida, para o crescimento espiritual, para que você possa ser grande. Grande não é grande em tamanho, né? Mas assim, para nós crescermos na presença do Senhor, nós temos que descer. Cresce ao contrário, em vez de crescer para cima, a gente cresce para baixo, porque a gente vai nos enraizando, vamos aprendendo, vamos descendo, vamos sendo alicerçado ali, firmado na rocha. E essa rocha se chama Jesus Cristo, não há outro igual a ele. Amém? Agora eu vou aqui falar para vocês aqui que tem aqui, porque Bíblia também é cultura, tá? Aqui tem, ó, Dom Pedro II foi quem disse essas palavras. Este homem foi um soberano culto, discreto e humilde, considerado uma das maiores expressões políticas e culturais do século XX. Século XX não, século XV. Ele foi tão destacado no mundo dos seus dias que William Gladstone, primeiro-ministro inglês, elogiou em uma conferência dizendo: este homem é um modelo para todos os soberanos do mundo. Ele é um exemplo e uma bênção para a sua raça. O relato da sua história
nos apresenta um homem simples, despojado de mordomia, que se hospedava em hotéis simples e, apesar de ser imperador do Brasil, chegou até mesmo a dormir em barracas. Dom Pedro II falava fluentemente, além de português, também o inglês, o italiano, o francês, além de ter grande conhecimento do hebraico, aramaico e do grego, línguas a quais ele dedicou para poder entender melhor as escrituras sagradas. Quanta sabedoria que um homem honrado foi o nosso imperador. Considere a diferença que pode haver na vida de um homem que ama a Bíblia e daquele que a considera um livro vulgar. Imagine se os políticos governantes dos nossos dias, como Dom Pedro II, amassem e lessem as escrituras diariamente, certamente o Brasil seria outro. Não teria corrupção, enriquecimento ilícito e mordomia descabidas, não constariam de notícias nacionais antes de notícias solidariedade, justiça e ações humanitárias ocupariam o seu lugar. A Bíblia faz a diferença na vida de pessoas, pois coisas grandes e ocultas que são as verdades nelas contidas são conhecidas e experimentadas por todo aquele que se dedica a estudá-lo. Infelizmente, o homem deixaram de lado as escrituras sagradas e as consequências desse desprezo têm sido uma sociedade cada vez mais decadente. Não devemos permanecer na superfície da escritura sagrada. Há nelas tesouro que deve ser cavado diligentemente com o fim de enriquecer a nossa mente e nos habilitar para morar com Deus no céu. Amém? Glória a Deus. Que você possa meditar. Jeremias 33. Amém? Um bom dia de salvação. Deus te abençoe.